Graças a Deus, irmãos. Amém? Quem está feliz com Jesus? Amém? Irmãos, estou muito feliz com Jesus. É bom demais, né? A gente louvar a Deus, a gente buscar em Deus aquilo que Ele tem para nós. Estarmos aqui em família. A Igreja Ágape é uma família, amém? Quero convidar você a se colocar de pé. Nós vamos ler um trecho da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Livro de Gálatas, capítulo 5. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Aleluias. O tema do culto de hoje é desafios do homem nos dias atuais. E desafio das mulheres nos dias atuais, amém? Desafios da família nos dias atuais também. Então a Bíblia, quando refere ao homem, né? É o homem, a mulher. O pastor mandou o tema porque o tema é do culto de homens. Mas é para nós todos. Então quais são os desafios nos dias de hoje? Livro de Gálatas 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém? Feche teus olhos. Vamos apresentar ao Senhor mais uma vez essa palavra, para que o nosso coração possa ser transformado. Amém? Senhor Espírito Santo, nós te apresentamos a palavra dessa noite. Ó Deus, cada versículo, cada palavra que for dita nessa noite é para te glorificar, te exaltar. Ó Deus, nós te adoramos, Pai, nessa noite. Ó Deus, nós já entoamos louvor, nós já oramos ao Senhor, clamamos pelas pessoas, né, meu Deus, queridas, as pessoas que estão internadas. Ó Deus, mas agora, Pai, pedimos ao Senhor, fala conosco, usa a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fique à vontade ao nosso meio, transforma a nossa vida, Pai, que nós venhamos sair daqui transformados, edificados, alegres, através da Tua presença em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Pode se sentar, amém, irmãos? Aleluias. Irmãos, estava buscando uma palavra diante do Senhor para trazer para a igreja nessa noite. E justamente no período que o pastor pediu para trazer uma mensagem, começou a acontecer algumas coisas na minha vida e eu comecei a buscar de Deus. Comecei a buscar a palavra, comecei a orar. E Deus falou no meu coração a respeito dos frutos do Espírito Santo. Nós vamos, nessa noite, falar um pouquinho dos frutos do Espírito Santo. Por quê? Porque hoje o culto é de homem. E o tema dado foi desafios nos dias atuais para os homens, para as mulheres, para as famílias. Quais são os desafios? Desafios são diversos. Eu comecei a pensar em muitos desafios, muitas dificuldades. Dificuldades na minha vida, dificuldades que eu já compartilhei na vida de outros irmãos. E comecei a buscar diante de Deus, são muitas, são adversas, e a cada dia surgem mais dificuldades. Por isso, falar de dificuldade ou pontuar as dificuldades não é fácil. Mas nós podemos falar daquilo que nos ajuda a romper as dificuldades. Nós podemos falar daquilo que nos ajuda e nos ensina a passar por cima das adversidades. Aquilo que nos ensina a ser feliz em meio às angústias. Aquilo que nos ensina a ser entusiasmado, ser motivado, ser determinado, aquilo que nos ensina a manter firmes na presença do Senhor, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios. Essa semana que passou, na outra semana e nessa, eu tenho passado um desafio na minha vida que é algo novo. Eu trabalhava numa empresa e prestava serviço nessa empresa, e essa empresa já tinha uma cultura que eu já estava trabalhando há 6 anos praticamente, conhecia todo mundo, já estava acostumado, e eu estava meio que confortável na situação nessa empresa, prestando serviço para ela. E a empresa gostava muito do meu trabalho, eu também gostava muito da empresa, mas a semana que passou surgiu uma nova oportunidade na minha vida para prestar serviço numa outra empresa. E eu falei assim, eu vou lá, eu já estou acostumado a trabalhar, então eu vou prestar serviço nessa empresa. E aí quando eu entrei nessa empresa, que eu comecei a fazer o período de 1 semana de treinamento, de imersão nessa empresa, surgiu algo novo na minha vida.
essa empresa ela é diferente. A empresa a qual eu vou prestar serviço agora é algo muito diferente. E aí eu comecei a pensar, como pode uma empresa ser tão diferente da outra? E não o emprego, não o trabalho que eu vou fazer, que é praticamente o mesmo. É a forma como a organização lida com os funcionários. Eles têm estratégias e têm ensinamentos lá dentro, assim, no emprego, que são muito preciosos. Por quê? Porque começaram a me lembrar valores na palavra de Deus. E um dos valores que eles têm lá, que é muito rico e é muito diante da palavra de Deus, é a integridade. Eles chegaram para mim e disseram assim: Márcio, você vai passar por um processo seletivo. A empresa com 6.000 funcionários no Brasil, no mundo, e essa empresa faz processos seletivos no Brasil todo. E aí ela falou assim para mim, a moça que estava me entrevistando, falou assim: Márcio, você vai fazer uma semana de imersão, de treinamento, mas o seu processo seletivo não acabou. Você vai passar por um período de conhecimento da empresa, porque é o seguinte, Márcio, nessa empresa aqui, se os seus valores, né, passou o primeiro dia, o terceiro dia, eu já comecei a identificar coisas naquela empresa que era diferente daquilo que eu vivia na empresa anterior. E eu comecei a ver coisas que estavam relacionadas com o ensinamento de Jesus, que eles estavam implantando naquela empresa e implantam nessa empresa. Um dos ensinamentos muito preciosos que eu vi lá é, porque eles chegaram para mim e disseram assim: Márcio, você não é insubstituível. Esse é um valor. Você, Márcio, não pode reter conhecimento para você, esse é outro valor. Você tem que ensinar outras pessoas. Márcio, aqui se você não preparar outra pessoa melhor que você, você não serve. Olha para vocês verem a diferença. A empresa que eu estava antes, eu tinha que prestar o serviço. Eu não tinha que preparar ninguém melhor do que eu para fazer coisas mais do que eu fazia, não. Mas nessa empresa agora, se eu não preparar outra pessoa que seja melhor do que eu, não valeu. Aí eu comecei a entender algo precioso que Deus começou a falar ao meu coração. Se os nossos valores, aquilo que Jesus plantou no nosso coração, ele não for para alcançar outras pessoas e preparar outras pessoas, não valeu. Eu e você, nós estamos aqui diante da palavra do Senhor nessa noite, diante daquilo que é precioso para Deus. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, deixou bem claro para eles: existe uma transformação. Paulo usou aqui os frutos para dizer para aquele povo: compara como os frutos de uma árvore. Se não for transformado, se não crescer, se não der resultado, se não for transformado para a honra e a glória de Deus, se não der aquilo que Deus planejou, não vale. E quais são esses frutos que Paulo falou para nós nessa noite aqui, diante da palavra de Deus? Então o que Deus quer de mim diante da palavra dele? Primeira coisa que eu marquei aqui, que Deus quer de mim e de você: que conheçamos como nosso Pai. Que nós o conheçamos, que nós o busquemos como nosso Pai. Esse é um primeiro valor para Deus. É um mandamento para Deus. E aí nós temos que entender que Deus, ele quer que nós busquemos ele de todo o nosso coração. O segundo valor importante para Deus, de acordo com esses versículos, é que sejamos filhos perfeitos, como o seu próprio filho. Esse é um desejo de Jesus para nós. Eu e você, nós estamos sendo preparados, transformados para sermos como Jesus. Por isso que a Bíblia diz assim, Paulo escrevendo, ele diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, se não estiver imitando Cristo, se não estiver agindo como Cristo, não vale. Então tem coisas importantes para nós nos frutos que nós vamos conhecer essa noite. E eu quero começar a partir do fruto de mansidão. A Bíblia diz assim que o fruto de mansidão, o que significa mansidão? Ser manso é reagir de uma maneira tranquila a críticas, agressões, situações adversas. Ser manso é compreender que as pessoas são diferentes. É compreender que o meu temperamento, o meu jeito de agir vai impactar do jeito que outras pessoas vão agir. Um exemplo, eu com a minha esposa. Se eu for agressivo com ela, ela vai ser agressiva comigo. Então existe uma reação do ser humano que ela é automática.
Mas quando nós somos transformados e começamos a entender o valor de mansidão para Deus, nós começamos a ver a diferença no nosso comportamento. Por exemplo, se outra pessoa me ferir, a minha atitude de retorno não vai ser agredir ela também. A minha atitude de retorno vai ser mansidão, vai ser esperar, vai ser ouvir. Então a atitude de mansidão na nossa vida, esse fruto, ele vem nós somos casados, o relacionamento dia a dia pode ficar conturbado, pode ficar pessoas que realmente enxergam o seu interior não irão agir entender aquela pessoa. Esse é um valor precioso para nós. O segundo valor, a fé. E aqui na Bíblia está escrito como fidelidade na minha tradução. A fé é uma palavra usada por Paulo para descrever esse fruto em Gálatas. Pistes significa fé em Deus ou fidelidade. Essa virtude é extremamente citada na Bíblia e possui duas principais faces. A fé é uma prática de vida. A fé em prática é chamada fidelidade. É a característica daquele que é honesto, confiável, transparente em seu relacionamento com você. Precisamos ter fé. Lá em 1 Samuel, porque o Senhor não vê, Ele está determinado a mudar essa situação. Ao quanto você está determinado a transformar a sua vida, a não se conformar com o que você está vivendo hoje, a não se conformar como você está vivendo hoje, querer viver o melhor amanhã. Deus quer uma atitude de fé nossa. Deus quer uma atitude de fé diante dos outros. Eu e você temos que olhar e mostrar para o povo que está lá fora que a nossa atitude de fé pode transformar a vida deles. Assim Jesus está nos ensinando. Visível das estatísticas, das probabilidades do que está lá no mundo, existe alguém. Mas você vai misericórdia. Mas você vai ser esticado aqui dentro. Se você não se adaptar, você vai ver nos primeiros dias, mas você vai ser mundo, ao redor do mundo. Fizeram eles a implantar uma cultura dentro dessa empresa, uma cultura que transformou totalmente essa empresa. Você conversa com um funcionário e com outro, todo mundo fala a mesma linguagem. O reino de Deus que foi implantado na sua vida, se você entendeu, viva e o que Deus espera de mim e de você. São esses frutos. O próximo fruto é a bondade. Uma pessoa bondosa é aquela que se compromete em fazer o bem, sem se preocupar se alguém observa ou reconhece. Irmãos, olha só como é precioso. Fazer o bem sem se preocupar se outra pessoa está te enxergando. É fazer o bem na sua casa. É fazer o bem no seu secreto. É amar o próximo. É visitar alguém que está necessitado. É orar por alguém que está necessitado, sem necessariamente que aquela pessoa saiba que você e eu estamos orando. Isso é bondade. Isso é reconhecer o que Deus quer de nós. O bem que faz está acima do prazer pessoal. Pela prática do bem, está disposta a sacrificar seu tempo, seus recursos materiais e a si mesmo. É se entregar. Eu e você somos ensinados por Jesus a nos entregar pelo próximo, a nos entregar por aquele que está necessitado, a fazer o bem sem esperar um retorno. Jesus, conforme afirmou o apóstolo Pedro, andou porque elas caminho mais fácil. Quando Lúcifer entrou no deserto, quando Pilatos lhe fez uma proposta, quando a multidão de ceder, fez o que era certo, perseverou até o fim. Controle é saber possuir alimentos, o corpo ia. No mundo só existem 3 animais, procurando satisfazer a todo custo as necessidades latentes no seu corpo. O que o seu corpo manda, sua alma, o que o seu corpo manda em sua alma e em seu espírito. Aquele que o corpo manda, o corpo determina. A sociedade de hoje ela está triste. Amanhã ela conquistou aquilo que ela queria, aí ela está feliz. No outro dia só Deus sabe como ela vai estar.
é as pessoas inconstantes. Eu e você temos que lutar contra isso. Eu e você temos que ter domínio próprio. Quarto tipo, o terceiro tipo, que são os que a gente deve ter, né, como exemplo. Os que andam de pé, lúcidos e completos. Eles são controlados pelo Espírito. Eles controlam pelo Espírito seu corpo e a sua alma. A Bíblia fala assim que o nosso espírito é que está sendo movido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso eu e você temos que lutar contra esses dois tipos. Aquele que o corpo domina e aquele que a alma domina, os sentimentos dominam. Os homens que andam de pé são aqueles que de fato possuem domínios próprios. Eu e você somos convidados nessa noite a entender o que é o domínio próprio na nossa vida. E eu te faço uma pergunta, você que está aqui nessa noite, qual é o entendimento do seu domínio próprio? Você tem se dominado? Você tem conseguido andar em constância diante do Senhor? Se você não está conseguindo, não tem problema. Jesus está aqui nessa noite. Jesus estava orando, jejuando. Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Jesus, domínio próprio. Jesus, controle, autocontrole. Em Pedro 2, 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus, no autocontrole. Marcos 9,19 diz assim: ó geração sem fé, até quando estarei eu junto de vós? Até quando vos suportarei? Jesus no autocontrole. Jesus chamando a atenção dos discípulos. Jesus mostrando para os discípulos: ei, é necessário vocês olhar, vocês sofrer, mas mesmo assim, vocês continuarem de pé. É necessário vocês passarem por dificuldades, mas mesmo assim, com cabeça erguida. Não é momento de abaixar a cabeça. Não é momento de ouvir notícias ruins e acreditar que tudo vai ficar ruim, não. É momento de ouvir as notícias ruins e crer naquele que está no controle de todas as coisas. Eu e você só estamos num lugar chamado Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos alegres. Nós somos autocontrole, nós temos autocontrole, nós temos domínio próprio. Esse valor é importante para Deus. O próximo valor importante para Deus, que Deus quer que nós possamos transformar a nossa vida através dele: alegria. Irmãos, nos dias são interpretadas da mesma maneira. Se eu tenho, eu sou feliz. Se eu tenho, eu sou, eu sou cheio, eu sou completo. Se eu tenho. Mas e se eu não tenho? A diferença está no que eu tenho. A diferença está naquilo que eu vivo. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu vou ter o fruto do Espírito Santo, que é a alegria. Se eu tenho a alegria do Espírito Santo, mesmo se eu e você passamos por dificuldades, nós continuamos alegres diante do Senhor. Alegre não é ter coisas físicas. Alegre não é ter um carro do ano. Alegre não é ter uma casa. Eu e você temos esse Espírito que nos derrama alegria. Nós vamos passar por todas as dificuldades. Nós vamos ser, conforme aquele termo que eu citei aqui, nós vamos ser esticados. Nós vamos ser provocados a caminhar, mas nós não vamos abaixar a cabeça. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está na nossa vida. Aleluias. O que lhe dá alegria no dia a dia? É uma pergunta para mim e para você. O que te dá alegria no dia a dia? Nos sentimos alegres por estarmos vivos. A alegria também ela é criacional, porque Deus criou para que sejamos alegres. Jesus mesmo disse assim: ó, o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus falou assim: eu venho para que tenham vida, e tenham vida em abundância. A alegria de Jesus está na sua vida, está na sua família. Então o que te faz alegre, irmão? O que te faz alegre, irmã? Esses três motivos de alegria: porque ele é amado e capacitado por Deus. E você, nós temos alegria passageira.
mas nós temos a alegria eterna. Essa alegria é um bem que ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode tirar da sua família, da sua vida, a alegria que Jesus derramou. Por quê? Porque Deus é que fez isso. E quando Deus entra, nós não podemos mudar a situação. Quem muda é Deus. Se Deus entrou na sua casa, a alegria entrou na sua casa. Se Deus bateu na sua porta, porque está escrito: eis que estou à porta e bato. Esse trecho, e eu pesquisei, esse trecho diz assim, que as pessoas que estão doentes, elas precisam de um tratamento médico. Pessoas que estão doentes talvez precisam de medicamento. Mas pessoas que estão doentes, quando elas buscam o Senhor, se for da vontade do Senhor, Deus Todo-Poderoso, diferentes. Sabe por quê? Porque a alegria de Deus entrou na vida dessa pessoa. A vida da pessoa muda. E tudo na vida dessa pessoa vai ser diferente agora. Um outro valor precioso para Deus é a paz, que é um fruto. Nos tempos em que vivemos, parece que cada vez mais é difícil encontrar a paz. Todos os compromissos, trânsitos, dificuldades na nossa vida, Paulo afirma que é possível para o cristão viver uma vida de paz, mesmo passando por uma vida tumultuada. Que tipo de vida tumultuada? Dificuldade. Como a gente pode viver uma vida de paz nessas circunstâncias? De paz na Bíblia. A paz que Jesus nos concedeu, morrendo em nosso lugar, que é a paz diante da vida eterna. Quando eu e você declaramos Jesus na nossa vida, agora nós temos paz. Se tem uma situação na sua vida que está tentando tirar a sua paz, você tem autoridade para estender sua mão e dizer assim: aqui não. Você tem autoridade para dizer para aquele inimigo que está tentando tirar a sua paz, a paz do seu coração, você tem autoridade de dizer para ele: aqui não. Aqui quem manda é o Senhor. Aqui quem determina é Deus. Você tem autoridade. Então a paz que Jesus te deu, essa não é uma paz momentânea. Se você está vivendo uma paz momentânea, você ainda não compreendeu qual é a paz que Jesus te deu. Porque a paz com Deus é a paz que vem de Deus, é a paz que nós temos e é a paz eterna. Não coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Se tem algo tirando a sua paz, você pode entregar diante de Deus. A Bíblia diz assim que Jesus falou para nós, irmãos: vinde a mim, vós que estáis cansados. Hoje Jesus vai mudar. Porque Deus, Ele é poderoso. Deus não quer que você viva com a sua paz. Paz. A Bíblia diz assim que Deus não dá um fardo maior do que aquilo que a gente pode carregar. Se eu e você estamos carregando um fardo diante de alguma dificuldade, está pesado, mas você coloca diante do Senhor e Deus vai te ajudar. Esse fardo, se está pesado, Jesus falou assim: ó, troca comigo. Jesus falou assim: ó, o fardo de Jesus é leve, é suave. Então a paz, ela tem que estar comigo e com você, irmãos. Essa semana eu passei refletindo em cima disso. A primeira coisa que eu me deparei diante daquele novo desafio foi que Ele tirou a minha paz. O primeiro dia naquele novo desafio, no novo emprego, tirou a minha paz, tirou o meu sossego. Eu estava sossegado, eu estava no lugar onde eu estava acostumado com tudo o meu trabalho, todas as minhas atividades estavam sobre o controle, sobre a minha direção. Eu podia fazer tudo do jeito que eu conhecia. Quando veio algo diferente, algo que eu não conhecia, quando veio uma pessoa falando para mim assim: mas nós vamos te esticar, nós vamos te cobrar, nós vamos fazer com que você entenda que a zona de conforto não é o melhor lugar para você. Olha só, uma pessoa lá fora, uma empresa lá fora, aplicando conhecimentos da Bíblia dentro dela, e muitas das vezes nós, com dificuldade da igreja,
Deus está falando conosco nessa noite. É momento de sair da zona de conforto. É momento de você entender que a paz na sua vida, ela vem através do Evangelho. A paz na sua vida, ela vem através daquilo que Deus colocou na sua mão. Talvez você não tenha buscado nada de Deus. Talvez você tenha dito a Deus assim: assim tá bom, assim tá tranquilo, tô na minha zona de conforto. Mas Deus está falando para você nessa noite: ei, eu tenho uma paz para você. Mas essa paz é através do Espírito Santo de Deus. Essa paz, ela é plena. Essa paz é quando você chega diante de um enfermo e fala para ele assim: ei, você vai ser curado no nome de Jesus. Sabe qual é a paz que Deus tem para mim e para você? É quando você chega diante de um casal que está quase se separando e você ora, você profetiza na vida deles, e depois no outro dia eles chegam perto de você e falam assim para você: nós vamos participar da conferência de casais. Sabe qual que é a paz que Deus tem para mim e para você? É quando você e seu marido, diante de uma situação, vocês discutem, mas depois daquele momento vocês oram juntos e tudo vem ser apaziguado. Só porque a paz que Deus tem para mim e para você é quando seu filho chega tarde na sua noite, e você na sua casa à noite, e você todo preocupado, você olha para ele, mas você fecha os olhos, e antes de você brigar com ele, ou antes dele te desrespeitar, Deus fala ao seu coração assim: ei, fique em paz, porque eu estou no controle dessa situação. Você já orou, fica tranquilo. Você já orou, tranquilo. Deus fala ao seu coração: ei, eu estou no controle disso. Você já entregou? Então confia, fique em paz em nome de Jesus. Aleluias. A paz vem através da confiança em Deus. Aleluias. Aleluias. Romanos 12:18 diz assim: tentar estabelecer e manter a paz entre outras pessoas, né? A interpretação inclui evitar desentendimentos, ter paz, confiar em Deus. Dificuldades de turbulências, dificuldades de relacionamento. Ei, Deus está no controle. Tenha paz. Aleluias. E o último valor, irmãos, o último valor, ele é o primeiro citado aqui na Bíblia, nos versos que nós lemos. É chamado de amor. A virtude do amor pode ser considerada o cerne do cristianismo. Jesus mesmo declarou com toda lei, que toda lei se resume ao amor, a Deus e ao próximo. A Bíblia nos ensina que a presença ou a falta de amor em nossas vidas irá provar três coisas, que eu fiz questão de anotar aqui. Primeira coisa que a presença ou a falta de amor prova: se estamos vivos ou mortos espiritualmente. Olha só que precioso. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos uns aos outros. 1 João 3,14. Aquele que não ama está morto. Aquele que não ama o próximo está morto espiritualmente. Porque a essência do Evangelho, a essência da cruz, foi Jesus morrer por nós. Foi Jesus ser crucificado por nós. Se nós não fazemos igual, se nós não amamos, assim como Jesus amou, nós estamos mortos. Nós não estamos fazendo aquilo que Deus nos concedeu através da cruz. Aquele que não ama mais está morto. Pode comer, andar, falar, dormir, trabalhar, mas interiormente está morto, porque sufocou o amor. Nós não podemos sufocar o amor, irmãos. Quando Jesus entra na nossa vida, a primeira vontade que nós temos é de estar junto com outros, é de estar compartilhando os momentos gostosos da nossa vida, é de estar amando o próximo, é de estar tentando compreender as dificuldades, é de estar tentando buscar mais, conhecer outras pessoas, saber quais são as dificuldades do próximo, saber quais são as necessidades. Amar o próximo é querer que eles conheçam esse evangelho precioso. Se eu e você estamos andando nesse amor, nós estamos vivos. Segundo ponto, e o em cima do muro. Chegará um momento que teremos que decidir: ou vamos para o lado do amor, ou vamos para o lado da passividade. E essa passividade não é amor. O que é passividade, irmão Márcio? É ficar esperando que outros façam por mim e por você. Essa é a passividade.
Esse talvez era o comportamento que eu tinha antes. Talvez antes de eu me converter a Jesus, eu e você, nós tínhamos um comportamento de passividade. O que é passividade também, irmão Márcio? É você empurrar com a barriga. Ei, meu casamento está lá, estou levando ele dia a dia. Ei, isso não é cristianismo. Ei, irmão Márcio, eu estou vivendo um dia após o outro. Ei, isso não é cristianismo. Isso não é viver o amor de Jesus. Viver o amor de Jesus é saber que Deus, Ele colocou algo em você agora, que você vai compartilhar. E eu te faço uma pergunta nessa noite: o que você tem compartilhado de Jesus na sua vida? Ah, irmão Márcio, eu não estou tendo tempo de falar de Jesus. Ei, mas o que você tem compartilhado? Você tem compartilhado um bom dia de Jesus? Um bom dia de Jesus é diferente de um bom dia qualquer, irmãos. Um bom dia de Jesus, ele é cheio de alegria. Você tem compartilhado atitudes de Jesus na sua vida? Atitudes de Jesus, elas são diferentes. Elas não são de empurrar um dia após o outro. Não são de empurrar com a barriga. Atitude de Jesus é querer algo a mais. É saber que tem pessoas passando necessidade. Talvez não é aquela necessidade física. Ei, irmão Márcio, eu não conheço ninguém lá perto de casa que está precisando de alimento. Ei, alimento físico também, talvez não. Mas e o alimento espiritual? Qual é o alimento espiritual que você tem levado a outras pessoas? O que as outras pessoas estão pegando de você, o que você tem servido a elas? Jesus nos criou para servir, e servir em amor. Então, o segundo ponto, se realmente somos discípulos de Jesus. Se os discípulos de Jesus tivessem recebido aquele mandamento de Deus: ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se eles tivessem ficado em Jerusalém do jeito que eles tentaram ficar, o evangelho não tinha chegado. Então eu e você somos chamados a alcançar. Se pessoas não estão passando na sua vida para você alcançá-las, ore a Deus que Deus vai enviar. Você talvez ainda não entendeu, mas Deus está falando para nós nessa noite: ei, eu e você, nós temos algo precioso de Deus para compartilhar. O amor de Deus está na nossa vida. O terceiro ponto, que o amor prova em nossa vida a existência de Deus. Em 1 João capítulo 4, verso 12, está escrito assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor aperfeiçoado em nós. Ou seja, o amor, ele é aperfeiçoado. Irmãos, transformação. Irmãos, sair da zona de conforto. Aleluias. O que significa amar? Significa sair da zona de conforto. Significa desacostumar com aquilo que você acostumou. Ei, significa esquecer o passado. Significa jogar aquilo do passado que você viveu. Aquilo foi bom, marcou a sua vida, gerou experiência. Ei, leva para frente. Mas se aquilo foi ruim, aquilo gerou angústia, dor, sofrimento, feridas, ei, deixa para trás. Deixa para trás, porque a Bíblia diz assim: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus quer que você viva amor, um amor novo. Um amor novo é um amor ágape. A palavra amor aqui nesse versículo de Gálatas que lemos é o amor ágape. É o amor mais intenso que pode. Convido você a ficar de pé nesse momento. Aleluias. Amar não é sentir. Se você espera para ser amado, se você espera para amar, ser empurrado por sensibilidade, você amará pouquíssimas criaturas, e evidentemente não seus inimigos. Amar não é algo instintivo, é a decisão consciente da sua vontade de ir ao encontro de outros e dar-se, entregar-se. Perca-se, esqueça-se. Esqueça de você mesmo. Porque se você esquecer de você mesmo, você vai amar com mais intensidade. Se você começar a preocupar com outras pessoas, você vai amar com intensidade. Eu e você fomos levantados para transformar essa geração e transformar através do amor. Talvez você entrou aqui nessa noite, feche seus olhos. Talvez você entrou aqui nessa noite e você está assim: ei, essas coisas aí constantemente,
Mas essas coisas, essas palavras, esses valores, têm transformado a sua vida? Deus quer que a sua vida seja transformada. Deus quer que você saia da zona de conforto. Deus quer que o seu casamento seja renovado. Deus quer que você como pai seja renovado. Deus quer que você como mãe seja renovada. Deus quer que os seus relacionamentos sejam renovados, aleluias. Deus quer que no seu emprego, a alegria do Senhor adentre lá naquelas portas, no dia de amanhã. Talvez o seu emprego está triste, está desanimado, mas Deus está falando com você nessa noite. Você tem animado o lugar do seu emprego? Você tem animado o seu ambiente de trabalho? Você tem tentado levar esse carisma, essa alegria, esse amor para as pessoas que estão trabalhando com você? Essa é uma questão que Deus está te perguntando nessa noite. Não tente mudar as pessoas com a sua força. Primeiramente, mude a você mesmo. Primeiramente, busque de Deus os valores que Ele tem para você. Primeiramente, busque de Deus o propósito que Deus tem com você. Se eu e você não somos esticados diante de Jesus, não somos trabalhados diante de Jesus, se eu e você não somos provados diante desse Deus Todo-Poderoso, nós não podemos ser transformados. Nós não podemos ser transformados dia após dia. Deus quer que eu e você entendamos o propósito dele diante desses 3 princípios preciosos: alegria, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E Paulo termina dizendo nesse versículo 23: contra estas coisas não há lei. Não há lei. Não há nada que te impeça. Não há nada que te julgue para você ser condenado diante dessas coisas. Se você está, coberto em cima desses valores, desses frutos, a sua vida diante do Senhor. Márcio, está tão difícil. São princípios tão difíceis de seguir. Só Jesus seguiu eles. Ei, Jesus está chamando nessa noite para a gente acordar. A gente tem que acordar diante dessa geração. Diante de uma geração que está ficando depressiva. Diante de uma geração que está caindo no conforto, na dificuldade. Diante de uma geração que está sendo morta, está sendo levada para um lugar de tormento. Ei, Deus te levanta e me levanta para fazermos a diferença. Ainda que nós tenhamos dificuldade, ainda que falte tudo, conforme Abacuque diz, ainda que falte tudo, eu me gloriarei em Cristo Jesus. Eu buscarei, eu exaltarei, eu glorificarei esse Deus da minha salvação. Ei, Abacuque o profeta escreve para nós: ei, ainda que tudo fique difícil, se nós buscarmos esses valores do reino de Deus, tudo vai ficar mais fácil. Se você está passando por alguma dificuldade, o que Deus quer de você é os frutos. O que Deus quer de você é alegria. O que Deus quer de você é paz, é amor, é longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Deus quer você transformado. Vamos orar ao Senhor, amém? Senhor Deus, nós queremos ser transformados pelo Senhor, Pai. Nós queremos, meu Deus, dar os frutos ao Senhor. Ó Deus, nós queremos crescer diante do Senhor. Ó Deus, nós não queremos viver uma vida de zona de conforto, uma vida de tranquilidade. E nós queremos, Senhor, meu Pai, ser transformados. Ó Deus, muitas das vezes não entendemos qual é a transformação que o Senhor tem para nós. Mas nós queremos essa transformação. Porque se nós não tivermos essa transformação, não vai valer a pena. Por isso vale a pena, Senhor. Nós cremos que vale a pena a nossa vida ser transformada. Nós cremos que vale a pena sermos, ó Deus, nós sermos provados pelo Senhor. Nós sermos, meu Deus, perseverantes diante do Senhor. Ó Deus, entra na nossa vida. Entra no nosso ego. Entra, meu Pai, no nosso caráter. Entra, Senhor, meu Pai, no nosso emocional. Ó Deus, quebra, meu Pai, quebra todo o jugo. Ó Deus, toda dificuldade. Ó Deus, dificuldade de relacionamento. Dificuldade, meu Pai, no conversar, no falar. Ó Deus, dificuldade, meu Deus, em ouvir. Dificuldade, meu Deus, em entender o Teu propósito, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Transforma, meu Deus, a nossa vida. Transforma o marido, a esposa. Transforma o filho. Transforma esse casal. Transforma esse lar, Pai. Ó Deus, traz, meu Pai, a fidelidade. Traz, meu Pai, a fé. Traz a mansidão, meu Deus. Ó Deus, derrama a mansidão. Derrama o domínio próprio, Pai.
Oh Deus, derrama a alegria do Senhor, derrama a paz, meu Pai, nesse lar, derrama o amor, derrama a compreensão. Ó Deus, que nós possamos viver, meu Pai, a cada dia, nesses valores perfeitos do Senhor, Pai. Porque o Senhor tem para nós, é muito melhor, Pai. É muito que nós conhecemos. Nós cremos, meu Pai, e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Levante as suas mãos ao alto e aplauda ao Deus vivo, amém? Aleluias. Aleluias. Amém, Deus. Glória a Deus, irmãos. Que possamos, através de cada um desses valores, viver o propósito da nossa vida. Palavra abençoada, né? Toma água. Palavra gostosa, né? Amor, paz, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, mansidão. Esses são os valores que nós temos que lutar todos os dias, amém? Glória a Deus pela sua vida, que bom que você veio aqui. Eu guardei os 3 pontos ali que o Márcio colocou, viu? É o homem que anda de 4, o homem que anda arrastando, o homem que vai andar de pé. Então nós vamos escolher o último, vamos ser homens que vamos andar de pé, mulheres que vamos andar de pé, famílias que vamos andar de pé, não é verdade? Sabe por quê? Porque Deus vai te honrar, Deus vai nos honrar. Deus honra aquele que anda de cabeça erguida olhando para Ele. É para isso que tem os frutos do Espírito e nós temos que lutar por eles todos os dias. Queria que você colocasse de pé em nome de Jesus. Amém. Coloque-se de pé, você que pode. Nós vamos consagrar a nossa oferta. Como é que as pessoas crescem? Quando elas saem da zona de conforto. Você vir num culto desse aqui na quarta-feira é sair da zona de conforto. É culto de homem, é ser desafiado. Você não vai andar de 4, você não vai andar se arrastando, você vai andar de pé, né? Aí o Márcio, uma outra coisa, Márcio, que eu estava ali atrás, né? Eu estava lá atrás na porta na hora que você começou a pregar. O discipulado é bom, você tem que levantar pessoas melhor do que você. Só me tornarei um líder bom aqui na igreja se eu estiver levantando pessoas que vão dar continuidade. Se Deus me levar amanhã, quem vai direcionar esse negócio aqui? Né? Então é isso que é importante. Essa empresa é de Deus. Essa empresa apenas para mim, eu não vou a lugar nenhum. Você quer crescer em 2021? Começa a pedir a Deus desafios diferentes para 2021. Peça a Deus algo novo para 2021. Amém? Levante suas mãos, vamos consagrar nosso dízimo, nossa oferta ao Senhor. Vamos apresentar a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos colocar diante de Ti as nossas mãos levantadas. Queremos apresentar ao Senhor o nosso coração, a nossa alma, essa palavra que foi ministrada hoje, essa palavra poderosa que foi ministrada hoje ao nosso coração. Senhor, nós te damos graças, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Multiplica, meu Deus, esse dízimo, essa oferta, essa mão que tem semeado, essas mãos que têm sido abertas para semear. Senhor, leva-nos a desafios maiores, meu Deus, amanhã em 2021, porque nós queremos sair da zona de conforto, porque quem continua em zona de conforto não vai crescer, não vai prosperar. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, abençoa os fiéis desta igreja, multiplica os fiéis desta igreja, prospera a vida dos fiéis desta igreja e canaliza na Tua obra, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Você pode dizer amém? Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus, que bom. Levanta suas mãos, coloque ela no seu coração, porque você está vivo ainda. Você pode sonhar, você pode acreditar que Deus pode fazer. Amém? Que essa palavra seja motivação na nossa vida, no nosso coração. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor fosse consolação. O Espírito Santo de Deus esteja hoje e todo sempre sobre a tua vida. Vá em paz e que Deus te acompanhe em nome poderoso de Jesus. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus te abençoe, meu irmão. A sua fidelidade, o seu amor para com a obra de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe.